Olha, tem uma sensação assim quase mágica, né? Quando a gente usa uma ferramenta tipo o ChatGPT. Você digita uma pergunta e do nada surge uma resposta coesa, bem escrita. É uma fluidez que, sei lá, beira o sobrenatural. A gente até esquece que tem alguma coisa por trás da tela. Mas e se essa mágica toda for, na verdade, o truque de um ilusionista muito bom? Com um custo bem real que está sendo convenientemente omitido da fatura, né? Exato. Um ilusionista que, como todo bom mágico, depende que a gente não olhe para a mão errada. E é por isso que hoje, aqui no Deep Dive, a gente vai fazer exatamente o oposto. A gente vai ignorar a fumaça, os espelhos da interface e vamos olhar para a engrenagem, para os bastidores dessa produção toda. E o nosso guia para essa investigação é um material espetacular. Um artigo muito provocador do André Medeiros, da Advoco Brasil, chamado Para Além do Código, os imperativos éticos de uma IA justa. Um artigo excelente, por sinal. Excelente. E a nossa missão aqui é bem clara, né? Destrinchar essa tese do Medeiros de que a utopia tecnológica vendida pelo Vale do Silício esconde, na verdade, um império extrativista. E o mais importante, ver se existe alguma saída. E para começar, eu acho que nada define melhor o ponto de partida do que uma citação que o próprio André Medeiros recupera no texto. É da pesquisadora Kate Crawford. E é assim, demolidora. Manda. Ela diz que a inteligência artificial não é artificial nem inteligente. Parece um contrassenso, né? Mas é o ponto central de tudo. Peraí, não é artificial nem inteligente, isso é forte. Vamos traduzir isso. Quando ela diz que não é artificial, ela está falando que não é uma coisa etérea que vive numa nuvem mágica? Exatamente isso. Ela está dizendo que é uma indústria profundamente material. Depende de mineração de lítio e cobre para os servidores, sabe? Sei. Depende de um consumo absurdo de água e energia para resfriar data centers. E, o ponto principal, depende de trabalho humano. Muito trabalho humano que é deliberadamente invisibilizado para o truque continuar parecendo mágica. Entendi. E é essa materialidade toda que fundamenta a tese do Medeiros, a de que o modelo dominante de IA hoje opera de forma muito análoga a um império. Ok, império digital. Gosto da força dessa analogia. No artigo, o André Medeiros usa a análise da jornalista Karen Hall para dissecar essa estrutura. Ele fala em 4 pilares que sustentam esse império. Isso. E o primeiro, a apropriação de recursos, me parece o mais óbvio, mas talvez o mais chocante quando a gente para pensar. É chocante porque mexe com a nossa produção intelectual e cultural, né? Pensa em toda a internet como a gente conhece. Nossos textos de blog, nossas fotos, a arte que a gente produz, o código que a gente escreve, conversas... Tudo. Tudo. Tudo isso foi varrido e tratado como um recurso natural gratuito. Uma commodity a ser extraída. O conhecimento coletivo da humanidade virou matéria-prima para o produto privado de meia dúzia de empresas. Nossa, isso me lembra na hora a recente greve dos roteiristas de Hollywood. Uma das grandes questões era justamente essa, né? Como os estúdios estavam usando roteiros antigos para treinar IA sem nenhuma compensação. Exato, é a materialização disso que o Medeiros descreve. E se essa apropriação dos recursos é o primeiro passo, o segundo pilar é a mão de obra para processar tudo isso. A exploração da mão de obra. Perfeito. O segundo pilar é a exploração de mão de obra. Sabe essa narrativa de que a automação elimina o trabalho? Sei, claro. Então, o artigo argumenta que isso é uma falácia. Ela não elimina, ela esconde. Existe um exército global de trabalhadores, principalmente no sul global, fazendo o trabalho sujo. Rotulando dados, classificando imagens. Exatamente, ensinando para o algoritmo o que é um gato e o que é um cachorro. Eles são a verdadeira inteligência por trás da máquina. E o artigo do André Medeiros traz um exemplo que é um soco no estômago, né? O dos trabalhadores no Quênia. É brutal. A gente está falando de pessoas recebendo menos de $2 por hora. Nossa. Para passar o dia inteiro filtrando o pior conteúdo da internet. Discurso de ódio, violência explícita, abuso. Tudo isso para que os modelos de linguagem não se tornem monstros tóxicos, entende? É a terceirização do trauma psicológico, basicamente. Basicamente, a terceirização do trauma para os países mais pobres, para que a nossa experiência com os chatbots seja limpa, polida e agradável. É uma desconexão absurda. E, bom, para um sistema desse se sustentar,
Não basta explorar recursos e mão de obra. É preciso controlar a narrativa. É aí que entra o terceiro pilar. É exatamente aí. O terceiro pilar é o monopólio do saber. As Big Techs não controlam só a infraestrutura, elas controlam o debate. E como elas fazem isso? De um jeito muito sutil e eficiente. Elas contratam os maiores talentos da academia, os pesquisadores de ponta. E ao fazer isso, elas não só absorvem o conhecimento, mas efetivamente silenciam a crítica. Claro, fica difícil encontrar uma voz independente e respeitada que critique o modelo, porque os maiores especialistas estão na folha de pagamento das empresas. Exato. Das empresas que deveriam estar sendo escrutinadas. E para amarrar tudo isso, vem o pilar final que eu acho divertidíssimo. A cereja do bolo imperial, que é o discurso messiânico. Ah, sim. Parece que toda grande tecnologia precisa se vender como a salvação da humanidade para justificar os seus excessos, né? É uma estratégia antiga. Antiga e muito eficaz. Eles criam essa narrativa de uma corrida existencial contra a China, um pânico moral de que se a gente não desenvolver uma IA super inteligente, sem amarras, o outro lado vai dominar o mundo. E essa desculpa do pânico fabricado é a justificativa perfeita para atropelar debate ético, direitos. Tudo. Direitos trabalhistas, preocupações ambientais. Afinal de contas, eles estão numa missão para salvar o mundo. É de uma conveniência absurda, né? Estamos salvando a humanidade, então, por favor, não nos atrapalhem com detalhes. O que nos leva à segunda parte da análise do Medeiros, a conta que não fecha, as tais zonas de sacrifício. Pois é, alguém em algum lugar está sempre pagando o preço. E a primeira fatura que chega é a ambiental. Sim, e essa fatura é gigantesca. O consumo de água e energia para treinar esses modelos é, assim, pornográfico. O artigo destaca uma coisa que a gente não percebe. Cada pergunta que fazemos a um chatbot tem um custo hídrico real. Um custo real de água. Real. Pode parecer invisível aqui pra gente, mas é devastador para comunidades que já vivem com escassez de água e que, por acaso, moram perto de um data center. Puxa, quando você falou do consumo de água, eu lembrei de uma matéria que eu li sobre o Google usando bilhões de litros de água em regiões de seca nos Estados Unidos. Na hora, eu não conectei com a minha simples pergunta no buscador. Mas a análise do Medeiros coloca isso em perspectiva. O custo é literal, não é uma metáfora. Entendi essa erosão. O artigo usa um termo de pesquisadores que eu achei ótimo: institucionalismo algorítmico. Um governo paralelo das plataformas. Basicamente, sim. Significa que essas plataformas estão agindo como instituições de Estado, mas sem nenhuma legitimidade democrática, sabe? Elas definem regras sociais, moderam o discurso público, influenciam eleições, negociam recursos naturais com governos a portas fechadas, tudo sem transparência, sem votos, sem o escrutínio que a gente exige de qualquer governo eleito. Certo. Então a gente tem um império construído sobre extração de dados, trabalho precarizado e monopólio do saber, que externaliza seus custos ambientais e democráticos. Isso me leva à pergunta central da segunda parte da análise do Medeiros. Isso é sustentável? Ou essa bolha vai estourar? A resposta do artigo é um sonoro não. Ele argumenta que esse império tem 3 pontos cegos que o estão levando para um crash. O primeiro é o ponto cego econômico. E os números? São de cair o queixo. A OpenAI, que é o pôster da revolução, caminham para um prejuízo de 27 bilhões de dólares. Mas espera aí. Prejuízo no papel é uma coisa, mas empresas como a Amazon operaram no vermelho por anos para dominar o mercado, né? Não poderia ser a mesma estratégia? Essa é a objeção perfeita e o artigo a antecipa. Ah, legal. A diferença, segundo a análise, é o modelo de negócio. A Amazon vendia produtos reais. A IA generativa, por enquanto, não tem um modelo de receita sustentável que justifique o custo computacional absurdo que ela tem. E como o sistema se mantém, então? O texto explica isso com uma ideia fascinante: a circulação circular de capital. Basicamente, as 7 gigantes da tecnologia ficam emprestando dinheiro umas para as outras para inflar o valor de mercado de suas startups de IA. Sem que haja uma geração de valor real na ponta. Exatamente. O dinheiro só troca de mão dentro do mesmo condomínio de luxo, sabe?
Não é à toa que investidores como Michael Burry, aquele que previu a crise de 2008, já pularam fora. Ok, então o castelo de cartas financeiro pode ruir. Mas o artigo fala de um segundo ponto cego que talvez seja ainda mais perigoso. O epistêmico. O que seria isso? Isso tem a ver com a nossa capacidade de saber o que é verdade. Ferramentas que geram vídeos ultra realistas, como o Sora 2, vão criar o que o artigo chama de poluição sistêmica. Não é mais sobre uma ou outra fake news. Não. O problema será uma inundação tão massiva de conteúdo sintético que vai se tornar impossível distinguir o real do fabricado. Isso corrói a confiança em absolutamente tudo. A sociedade, segundo Medeiros, vai precisar reaprender a autenticar a realidade. Puxa. E o terceiro ponto cego, o social, ele parece conectar tudo isso de volta às pessoas ao trabalho fantasma. Exato. O crash financeiro e epistêmico vai finalmente escancarar a dependência do sistema nesse trabalho invisível. E o artigo faz uma previsão interessante aqui. Qual? Nessa crise de realidade, o que for certificadamente humano será revalorizado. O nosso papel não vai ser o de engenheiro de prompt, como dizem por aí, mas o de curador ético. Curador ético. Sim. Alguém capaz de navegar nesse pântano de informações e atestar o que é real, o que tem valor, o que é ético. Esse cenário que o André Medeiros pinta é bastante sombrio, né? Um império insustentável caminhando para o colapso. A conclusão, então, é, sei lá, abandonar a tecnologia? Virar ludita? De forma alguma. E essa é a parte mais importante e, eu diria, otimista do artigo. Ah, que bom. Ele argumenta que essa narrativa do não há alternativa, de que o único caminho é a escala massiva das Big Techs, é uma falácia criada por elas mesmas para manter o monopólio. Existem saídas, então? Sim, e a primeira, mais concreta, é o código aberto, o open source. O código aberto. Ok, isso soa ótimo para transparência, para quebrar a caixa preta, mas ele também não tem esses desafios. Modelos abertos podem ser usados para fins maliciosos e ainda exigem um poder computacional enorme. Sim, o artigo não ignora essa tensão, mas foca em dois benefícios cruciais. Primeiro, a auditoria. Com o código aberto, pesquisadores independentes e a sociedade civil podem inspecionar a tecnologia e encontrar vieses, a cabo cegueiro industrial. E o segundo benefício? Talvez o mais importante para o indivíduo. É a possibilidade de rodar modelos localmente, no seu próprio aparelho. Isso significa que seus dados ficam com você, não são enviados para servidores de uma gigante. É a retomada da privacidade. A saída é a jangada do código aberto, como ele diz. Isso. A analogia é ótima. É menor, talvez mais lenta, mas é nossa. E além da jangada, o Medeiros propõe outra alternativa, mais conceitual, mas muito poderosa. A IA decolonial. O que isso significaria na prática? É mais uma direção, uma filosofia de design, mas com implicações muito práticas. A ideia é desafiar a hegemonia de dados do Ocidente. Hoje, a maioria dos modelos é treinada com dados em inglês, refletindo uma visão de mundo muito específica, né? Norte-americana e europeia. Pois é, uma IA decolonial busca projetar sistemas que valorizem saberes e contextos locais. Imagina um modelo treinado com a tradição oral de povos indígenas da Amazônia ou com a filosofia africana. Em vez de impor uma visão única, ela celebraria a diversidade. Exatamente. É um projeto ambicioso, mas absolutamente necessário. Então, para deixar bem claro, a discussão proposta pelo André Medeiros não é ser contra a tecnologia. Ninguém aqui está pregando o fim da inovação. É uma crítica contundente a um modelo de negócio específico. Exatamente. O modelo extrativista e monopolista que domina o campo hoje. É sobre ter a agência de escolher que tipo de tecnologia a gente quer construir e a serviço de quem ela deve estar. Perfeito. Fizemos uma jornada e tanto, hein? Começamos com a mágica da interface limpa do ChatGPT e, seguindo a trilha do artigo do André Medeiros, descobrimos um império industrial complexo.
com custos ambientais, humanos e democráticos altíssimos. E vimos que esse império, apesar de parecer invencível, tem rachaduras estruturais e pode sim estar caminhando para um colapso. Mas também vimos que não estamos condenados a assistir a esse navio afundar levando todo mundo junto. Existem outras embarcações, outras possibilidades. A jangada do código aberto, a bússola de uma IA decolonial. São faróis de esperança, né? Com certeza. E, para fechar, o artigo nos deixa com uma pergunta que ecoa. Uma pergunta feita originalmente pela jornalista Karen Hall, que o André Medeiros faz questão de destacar. Acho que vale a pena repeti-la aqui. A pergunta é: que ferramenta pode valer a nossa liberdade? É uma questão que nos obriga a calcular o verdadeiro preço da conveniência. Puxa! E a conclusão do artigo é que a resposta não virá do Vale do Silício. Ela precisa vir da ação coletiva, da busca por alternativas e da nossa própria consciência crítica. Eu gostaria de deixar uma última provocação, que se conecta com essa ideia do curador ético. Se o artigo estiver certo e a internet estiver se tornando esse pântano de referências fabricadas, que tipo de curadoria cada um de nós já precisa aplicar no dia a dia para não se afogar? E mais a fundo, qual é a nossa responsabilidade individual na construção dessa tal soberania digital? Talvez ela comece com uma escolha mais consciente das ferramentas que a gente usa e, principalmente, daquelas que a gente escolhe não usar.